E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo do Bitcoin. Isso aí! Vamos descobrir se essa moeda digital é tudo isso que falam ou se é só mais uma bolha. Para nossa aventura, a gente tem um guia especial. O livro Bitcoin, a moeda na era digital, do Fernando Urich. O Ulrich coloca o Bitcoin no centro de um debate super complexo que junta história, tecnologia, economia. Oh, é muita coisa, hein? Mas calma, a gente vai desvendar tudo isso juntos, sem mistério. Beleza. E qual a missão principal do nosso mergulho de hoje? A gente vai te dar as ferramentas para você entender o Bitcoin a fundo, tanto o potencial quanto os perigos. Legal. Assim, cada um pode formar sua própria opinião sem depender só do que os outros falam. Exatamente. A gente mostra os fatos, os argumentos, as diferentes perspectivas, e você tira suas próprias conclusões. Gostei. Mas antes de começar, me conta uma coisa. Qual a sua primeira impressão sobre o Bitcoin? Olha, pra ser sincera, eu ainda tô meio desconfiada. Sério? E por quê? Sei lá, essa coisa de moeda digital me parece meio abstrata. Não, entendo. É difícil imaginar como algo que só existe um computador pode ter valor, né? Eu gosto de sentir o dinheiro na mão, sabe? Eu sei. Mas e você? Qual a sua opinião? Eu tô mais pro lado do vamos ver no que dá. Hum. Curioso. É que eu acho fascinante essa ideia de um sistema financeiro fora do controle dos governos e dos bancos. Essa parte é bem interessante. Imagina, ter o controle total do seu dinheiro sem intermediários. E o livro do Urich explora bem essa questão. Ele argumenta que o Bitcoin é uma resposta direta à crise financeira de 2008. Ah, é verdade. Naquela época a gente viu o sistema financeiro tradicional quase desmoronar. Exatamente. Muita gente perdeu a confiança nos bancos, nos governos. Foi um caos total. E o Bitcoin surge nesse contexto como uma alternativa, uma forma de retomar o controle do nosso próprio dinheiro, certo? Isso aí. O livro defende que o Bitcoin é uma tentativa de criar um sistema monetário mais transparente, justo e resistente à manipulação. Mas como garantir que esse sistema seja realmente seguro? Boa pergunta. O Bitcoin usa criptografia para proteger as transações e evitar fraudes. Criptografia. É tipo um código secreto que só quem tem a chave consegue decifrar. Ah, entendi. E como isso funciona na prática? Cada transação com Bitcoin é registrada em um livro-razão público chamado blockchain. Tipo um registro gigante de todas as transações. É isso aí. E esse livro-razão é distribuído em milhares de computadores no mundo todo. Caramba. Então é praticamente impossível falsificar uma transação, né? Exatamente, porque para alterar o blockchain você teria que invadir todos esses computadores ao mesmo tempo. Nossa, que sistema robusto. Mas e essa questão do dinheiro digital? Como algo totalmente virtual pode ser considerado dinheiro? Ulrich explora essa questão no livro usando o teorema da regressão de Mises. Teorema da regressão de Mises. Que nome complicado. Parece difícil, mas a ideia é simples. Para algo ser considerado dinheiro, ele precisa ter tido, em algum momento da história, um valor intrínseco. Tipo o ouro, que era usado para fazer joias antes de se tornar moeda. Exatamente. Mas e o Bitcoin? Qual seria o valor intrínseco dele? Essa é a pergunta de 1 milhão de Bitcoins. Pois é, o Ulrich argumenta que, no começo, o Bitcoin tinha valor para um grupo específico de pessoas, os entusiastas da tecnologia. Ah, os nerds que acreditavam no potencial revolucionário do Bitcoin. E isso era uma aposta no futuro, na crença de que o Bitcoin poderia mudar o mundo. E essa crença foi se espalhando. Até que o Bitcoin começou a ser usado como meio de troca. E aí entra a famosa história da pizza que custou 10 mil Bitcoins. Ah, essa história é épica. Me conta como foi. Em 2010, um programador americano comprou 2 pizzas com 10 mil Bitcoins. Caramba. Na época, ninguém imaginava que aqueles Bitcoins valeriam uma fortuna, né? Hoje em dia essa pizza seria a mais cara da história. Coitado do cara. Mas essa história mostra como o valor do Bitcoin é subjetivo, baseado na crença das pessoas. Exatamente. Essa crença se alimenta da escassez do Bitcoin. Escassez. Como assim? O Bitcoin foi programado para ter um limite de 21 milhões de unidades. Ah, entendi. Diferente do real, que o governo pode imprimir quanto quiser. E essa escassez faz o Bitcoin ser imune à inflação, ou seja, à desvalorização da moeda. Faz sentido. A inflação é o pesadelo de qualquer brasileiro, né? Pois é. E o Bitcoin se apresenta como um antídoto para essa doença crônica. Mas, e se o Bitcoin se tornar moeda global, essa escassez não pode ser um problema. É uma questão importante que a gente vai explorar mais a fundo nos próximos episódios. Já tô curioso. Mas, para te dar um spoiler, o livro explora os argumentos a favor e contra a deflação, que é a queda gradual dos preços. Deflação. Mas isso não seria ruim para a economia. Depende. A gente vai discutir isso em detalhes mais pra frente. Beleza. Já anotei aqui para não esquecer. Combinado. Mas antes de a gente continuar, que tal um cafezinho pra gente recarregar as energias? Ótima ideia. Preciso de um café forte para processar tanta informação.
Voltamos ao nosso mergulho profundo no Bitcoin. Ficamos de explorar essa questão das reservas fracionárias, lembra? Sim, e você me deixou curioso. Como o Bitcoin, sendo escasso e descentralizado, poderia funcionar com reservas fracionárias? Parece contraditório. Pois é, o Ulrich explora essa aparente contradição no livro. Para entender melhor, vamos relembrar como funciona o sistema de reservas fracionárias tradicional. Imagine que você deposita $100 no banco. Tá, o banco guarda meu dinheiro e me devolve quando eu precisar. Na verdade, não é bem assim. No sistema de reservas fracionárias, o banco só guarda uma parte do seu dinheiro, digamos uns 10%. Os outros $90 ele empresta para outras pessoas. Aí essa pessoa pega esses R$ 90 e deposita em outro banco que também empresta a maior parte. E assim vai. Exatamente. É como mágica. A quantidade de dinheiro em circulação aumenta muito além do que foi depositado inicialmente. E essa criação de dinheiro pelos bancos pode causar inflação, que é quando o dinheiro perde valor com o tempo. Ah, tá. É por isso que as coisas ficam cada vez mais caras. Mas e o Bitcoin? Como ele entra nessa história? É aí que o bicho pega. O Bitcoin, com seu limite fixo de 21 milhões de unidades e fora do controle de governos ou bancos centrais, complica bastante essa ideia de reservas fracionárias. Seria como tentar encaixar um quadrado no círculo. Mas o livro diz que é impossível. O Ulrich argumenta que não é impossível, mas exigiria uma mudança radical no comportamento dos usuários de Bitcoin e a criação de instituições confiáveis para guardar as moedas. Tipo, a gente guardar nossos bitcoins em carteiras digitais controladas por empresas, em vez de guardar chaves privadas nós mesmos. É isso aí. Essas empresas poderiam oferecer juros para atrair depósitos em Bitcoin e depois emprestar parte desses Bitcoins para outras pessoas, como os bancos fazem hoje. Interessante. Mas isso não vai contra a ideia do Bitcoin ser descentralizado e livre do controle de instituições. Com certeza. O livro reconhece esse paradoxo. Implementar reservas fracionárias com Bitcoin seria um desafio enorme, tanto técnico quanto de confiança. Afinal, a grande promessa do Bitcoin é ser uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, com suas fragilidades e manipulações. Faz sentido, mas e a inflação? Se o Bitcoin não se encaixa no modelo de reservas fracionárias, como ele se comporta em relação à inflação? O Bitcoin é programado para ter uma emissão gradual e decrescente de novas moedas até chegar aos 21 milhões, ou seja, ele é deflacionário por natureza. Deflacionário quer dizer que os preços tendem a cair com o tempo. Isso não seria ruim para a economia. É um tema polêmico. O Ulrich apresenta os argumentos de economistas que defendem a deflação como algo positivo, desde que seja gradual e previsível. Sério? Como a queda dos preços pode ser algo bom? As pessoas não iam adiar as compras esperando os preços caírem mais ainda. O comércio ia quebrar. Essa é a visão tradicional. Mas pense bem. Sabendo que os preços vão cair no futuro, você se sente mais incentivado a poupar, certo? Seu dinheiro vale mais a cada dia. E essa poupança pode ser usada para investimentos produtivos, gerando crescimento econômico sustentável. Nunca tinha pensado nisso. Mas e os empresários? Eles não iam ficar desanimados com a ideia de preços cada vez menores. Alguns podem ficar, mas outros vão se adaptar e buscar formas de inovar e aumentar a produtividade para se manterem competitivos. E lembre-se, com a deflação, os custos de produção também caem, o que compensa a queda nos preços de venda. Entendi. É uma lógica diferente, mas faz sentido. Mas e a volatilidade do Bitcoin? Ele oscila tanto. Como planejar o futuro, pagar as contas se o valor do Bitcoin pode despencar de repente? Verdade. A volatilidade é um dos grandes desafios para usar o Bitcoin no dia a dia. Mas o livro argumenta que essa volatilidade tende a diminuir conforme o Bitcoin se torna mais popular e integrado ao sistema financeiro global. Seria como um pêndulo. Tá. No começo, ele oscila muito, mas com o tempo o movimento fica mais suave e previsível. É isso aí. E apesar da volatilidade, o Bitcoin já é usado como meio de pagamento em vários lugares do mundo. Lojas, restaurantes e empresas aceitam Bitcoin e esse número só cresce. E como funciona na prática? A pessoa paga com Bitcoin usando o celular. Exato. É bem simples. Existem apps de carteira digital que permitem fazer pagamentos com Bitcoin de forma rápida e segura, só com o celular. E o livro destaca as vantagens do Bitcoin como meio de pagamento. Taxas baixas, transações instantâneas e globais e um sistema à prova de censura. Parece promissor. Mas e a segurança? Já ouvi falar de hackers roubando bitcoins? Isso não é um risco. Sim, como qualquer sistema digital, o Bitcoin tem riscos de segurança. Mas o livro argumenta que a tecnologia por trás do Bitcoin é super robusta e segura. A maioria dos casos de roubo de Bitcoin tem a ver com falhas humanas, tipo descuido com as chaves privadas ou uso de plataformas inseguras. Entendi. É como guardar dinheiro em casa. Se você deixar a porta aberta, é claro que vão roubar. Mas e os governos? Eles não veem o Bitcoin como uma ameaça ao poder deles de controlar o dinheiro. É complicado. O livro explora as diferentes reações dos governos ao Bitcoin. Alguns ignoram, outros regulamentam e outros tentam proibir.
Mas, sendo uma tecnologia descentralizada, o Bitcoin é muito difícil de controlar ou censurar. É como tentar controlar a internet. Ela está espalhada pelo mundo, fora do alcance de qualquer governo. Exatamente. E o livro nos faz pensar sobre o impacto do Bitcoin no poder dos governos. Será que o Bitcoin pode realmente desafiar o monopólio estatal da moeda? Ou será que os governos vão encontrar formas de cooptar ou controlar essa tecnologia? Nossa, muita coisa para pensar. Preciso de um tempo para digerir tudo isso. Eu também. Mas ainda tem mais. Na próxima parte, vamos explorar o potencial do Bitcoin para impulsionar a inovação financeira e discutir a visão dos economistas liberais sobre o futuro do dinheiro. Prepare-se para uma viagem ainda mais profunda e desafiadora. De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo do Bitcoin. A gente já explorou tanta coisa. A história, a tecnologia, a economia por trás do Bitcoin, a questão das reservas fracionárias, a relação com os governos. Nossa, quanta informação. É verdade, muita coisa mesmo. E ainda tem mais. A gente não pode terminar essa aventura sem falar do potencial do Bitcoin para impulsionar a inovação financeira. O livro fala bastante sobre isso, né? O Bitcoin é mais do que uma simples moeda. Ele é uma plataforma que abre um leque enorme de possibilidades para criar novos serviços financeiros. Exatamente. As possibilidades são infinitas. Imagine um mundo com pagamentos instantâneos e baratinhos, contratos inteligentes que se resolvem sozinhos, plataformas de crowdfunding sem depender de bancos. Nossa, parece coisa de filme. Mas me explica melhor isso de contratos inteligentes, como eles funcionam. Imagina um contrato de aluguel, que se paga sozinho em Bitcoin, toda vez que o inquilino usa o imóvel. O pagamento é automático. Isso. Ou um seguro que libera a indenização em Bitcoin automaticamente quando acontece um acidente. Caramba, que ideia genial. Sem burocracia, sem intermediários. Mas e aí, você acha que o Bitcoin vai pegar mesmo? Ou é só uma moda passageira? O livro reconhece que a tecnologia por trás do Bitcoin ainda é um pouco complicada para a maioria das pessoas. Né? Eu também acho meio difícil de entender. Mas a experiência do usuário está ficando cada vez mais fácil. Tem várias carteiras digitais intuitivas, plataformas de compra e venda de Bitcoin. É tipo a internet no começo, né? Era coisa de nerd, mas hoje todo mundo usa. Exatamente. O Urich acredita que o Bitcoin vai se popularizar cada vez mais, conforme ele fica mais fácil de usar. As vantagens do Bitcoin ajudam bastante, né? Segurança, transparência, baixos custos. Sem falar na resistência à censura. É verdade. Em um mundo com tanto controle e censura, o Bitcoin é uma ferramenta poderosa para defender a liberdade individual. Com certeza. O livro explora essa dimensão política do Bitcoin, mostrando como ele pode fortalecer a democracia e a liberdade de expressão. É como se o Bitcoin fosse um escudo contra a tirania. Mas e os governos? O que eles acham de tudo isso? O livro mostra que a reação dos governos ao Bitcoin é bem variada. Uns amam, outros odeiam. Mais ou menos. Alguns tentam ignorar, outros tentam regulamentar e outros tentam proibir. Parece que eles ainda não sabem muito bem o que fazer com o Bitcoin. Pois é. É uma tecnologia nova que desafia o status quo. E o Ulrich acha que o Bitcoin pode realmente ameaçar o poder dos governos. Ele não dá uma resposta definitiva, mas nos convida a refletir sobre essa questão. Interessante. Mas, pensando no futuro, qual a visão dos economistas liberais sobre o dinheiro? Eles defendem um sistema monetário livre, com competição entre diferentes moedas. Imagina um mercado onde as pessoas escolhem qual moeda usar sem interferência do governo. Seria o fim do monopólio dos bancos centrais. Mas como garantir a estabilidade de um sistema assim? Os economistas liberais argumentam que a livre competição seleciona as melhores moedas, aquelas mais estáveis e eficientes. E o Bitcoin tem grande potencial nesse cenário. Então o Bitcoin pode ser a moeda do futuro. O livro não dá uma resposta pronta, mas nos deixa com essa pulga atrás da orelha. O futuro é incerto, mas o Bitcoin com certeza está sacudindo as estruturas do sistema financeiro. Bom, pessoal, esse foi o nosso mergulho no mundo do Bitcoin. Esperamos que vocês tenham gostado da aventura. E para quem quiser se aprofundar no tema, fica a dica do livro Bitcoin, a moeda na era digital, do Fernando Ulrich. Vale a pena a leitura. E fiquem ligados que em breve teremos novos mergulhos em outros assuntos fascinantes. Até a próxima.